Eu passei 23 anos cavando túmulos, 23 anos preparando a terra para receber corpos que já não respiram, corações que já não batem, famílias que já não conseguem parar de chorar. Eu cavei para ricos, cavei para pobres, cavei para crianças que nunca cresceram e velhos que viveram demais. E em todos esses anos, brother, sister, eu nunca vi o que vi na manhã de 13 de outubro de 2006. Meu nome é Giovanni Battista Rossi. Eu sou coveiro do cemitério monumental de Assisi, na Itália. E o que eu vou te contar agora vai mudar completamente a forma como você pensa sobre a morte. Porque naquele dia, eu preparei o túmulo de um garoto de 15 anos, chamado Carlo Acutis. E quando eu voltei pela manhã, o que eu encontrei dentro daquela sepultura desafiou tudo o que eu aprendi sobre terra, pedra, gravidade e Deus. Se eu te contasse que a terra rejeitou aquele corpo, você acreditaria. Se eu te dissesse que flores nasceram onde não deveria haver vida, você duvidaria de mim. Eu duvido que você acredite, mas eu estava lá. Eu toquei a terra. Eu vi com meus próprios olhos. E desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Assisi, Itália. Outubro de 2006. Outono frio, céu de chumbo, vento cortando a pele. Eu não fazia ideia de que aquele túmulo seria o último que eu cavaria com o coração morto. Deixa eu te contar quem eu era antes daquele dia. Eu acordava às 5:30 da manhã. Sempre. Verão, inverno, chuva, sol. 5:30. Café preto, pão duro, uma cigareta na varanda enquanto o céu ainda estava escuro. Minha esposa, Rosa, já nem tentava mais conversar comigo naquele horário. Ela sabia, eu era um homem de silêncio. Eu pegava a bicicleta velha e subia a colina até o cemitério. 15 minutos de pedalada, joelhos doendo, pulmão chiando. O portão de ferro rangia sempre do mesmo jeito. Criic! Como um gemido. Eu entrava, cumprimentava o zelador. Buongiorno, Piero! E ia direto pro depósito pegar a pá, a enxada, às vezes a picareta, dependendo do tipo de solo. Meu trabalho era simples, cavar a profundidade certa, 1,80 m, não mais, não menos, alinhar bem as paredes de terra, deixar tudo reto, respeitoso. Porque no fim das contas, irmão, mesmo que a pessoa já não sinta mais nada, a família sente. E o mínimo que eu podia fazer era dar dignidade àquele buraco. Mas para ser sincero contigo, para mim, aquilo era só trabalho. Corpo é massa, terra é terra, tempo passa, tudo vira pó. Eu não pensava em alma, não pensava em Deus, não pensava em nada, além de terminar o serviço, voltar para casa, tomar meu vinho e dormir. Eu ia à missa, sim, todo domingo, mas ia porque a Rosa insistia. Ia porque em Assisi, cidade de São Francisco, todo mundo vai. Mas Deus, para mim, era tradição, não presença. Era um nome que eu repetia sem sentir. Uma reza que saía da boca, mas não do peito. Eu olhava para os túmulos e pensava: é isso, acabou, não tem mais nada. E honestamente, essa ideia me deixava em paz. Porque se não tem nada depois, então não tem julgamento, não tem cobrança, não tem que dar satisfação para ninguém. Só silêncio. Silêncio eterno. Eu respirava rotina, mas por dentro eu já estava enterrado faz tempo. Eu tinha 2 filhos, Marco e Lúcia. O Marco trabalhava em Roma, longe. A Lúcia tinha casado e morado pro lado de Perugia. Eles ligavam às vezes. Eu conversava pouco. Rosa reclamava que eu era frio. Ela estava certa. Eu era frio. Frio com os vivos. Frio com os mortos. Frio até comigo mesmo. Tinha dias que eu ficava ali, no cemitério, sozinho, sentado numa lápide velha, fumando e olhando para o horizonte. E eu sentia nada. Absolutamente nada. Nem tristeza, nem alegria, nem raiva. Só um vazio que eu tinha aprendido a chamar de normalidade. E foi exatamente nesse cenário, nessa vida automática, nesse coração de pedra, que aquele caso entrou pela minha porta. E nunca mais saiu.
Era 12 de outubro de 2006. Quinta-feira, fim de tarde. O sol já estava caindo atrás das colinas, pintando o céu daquela cor laranja que parece falsa, mas é real. Eu estava terminando de fechar um túmulo de uma senhora de 80 e poucos anos quando o Piero veio até mim, apressado, suando. Giovanni, chegou um corpo novo. Família quer enterro amanhã cedo. Você precisa cavar ainda hoje. Eu olhei para o relógio. 5h40. Eu bufei. Mais 1 hora de trabalho. Mas fazer o quê? Era meu ofício. Piero me entregou a ficha. Nome: Carlo Acutis. Idade: 15 anos. Causa da morte: leucemia fulminante. Local do sepultamento: ala norte, lote 17. Enterro marcado para as 9 da manhã do dia seguinte. Eu olhei para aquela ficha e senti um aperto no peito. Não era comum, mas acontecia. Criança, adolescente, sempre apertava um pouco, mas eu engoli aquilo e fui trabalhar. Peguei a pá, peguei a enxada, fui até o lote 17. O lugar era bonito, devo admitir. Ficava embaixo de um cipreste alto, com vista para a Basílica de São Francisco ao longe. A terra ali era argilosa, meio dura. Ia dar trabalho, mas eu comecei. Cravava a pá, tirava a terra, jogava para o lado. Cravava de novo. O ritmo era mecânico. Eu nem pensava, só cavava. O céu foi escurecendo. As luzes do cemitério acenderam. Aquelas lâmpadas amarelas e fracas que deixam tudo meio fantasmagórico. O vento ficou mais forte, frio, cortante. Eu continuei cavando. Suor escorrendo pela testa, misturado com terra. Mãos calejadas segurando a madeira gasta da pá. E nada. Nada passava pela minha cabeça, além de: termina logo isso, Giovanni. Quando eu cheguei na profundidade certa, 1,80 m, já era quase 7 da noite. Eu estava exausto. Subi da cova, limpei a testa com o braço, acendi um cigarro. Fiquei ali, parado, olhando para aquele buraco na terra. E pensei, como sempre pensava: mais um buraco, mais um corpo, mais um nome que eu ia esquecer em 2 dias. Mas enquanto eu olhava para aquela cova, algo estranho aconteceu. Uma sensação estranha, sutil, que eu não conseguia nomear. Era como se o ar ao redor tivesse ficado mais denso, mais pesado, como se alguém tivesse chegado perto de mim. Mas quando eu olhei em volta, não tinha ninguém. Só eu, o cipreste e o buraco. Eu chacoalhei a cabeça. Tá cansado, Giovanni. Vai para casa. Apaguei o cigarro no chão, peguei as ferramentas e fui embora. Mas enquanto eu pedalava de volta para casa, aquela sensação não saía. Era como se eu tivesse esquecido algo importante, como se algo tivesse ficado para trás, me esperando. Cheguei em casa. Rosa tinha feito sopa de lentilha. Eu comi em silêncio. Ela perguntou como foi o dia. Eu disse: normal. Ela suspirou. Eu fui pro quarto. Deitei. Fechei os olhos. Mas o sono não vinha. Eu ficava revirando na cama, inquieto, com a imagem daquele buraco na cabeça. Por que esse me incomodou tanto? Eu não sabia. Tentei ignorar. Eventualmente, dormi. E tive um sonho. Ou talvez não tenha sido sonho. Eu não sei te dizer ao certo, mas eu me vi de volta no cemitério, de noite, sozinho. E havia uma luz vindo de dentro da cova que eu tinha cavado. Uma luz suave, branca, quente. Eu me aproximei. Olhei para dentro. E lá embaixo, no fundo do buraco, havia um garoto. Ele estava sentado de pernas cruzadas, sorrindo para mim. E ele disse com uma voz calma, tranquila: obrigado por preparar meu lugar. Eu acordei suando, coração acelerado. 3h30 da manhã. Rosa dormindo do meu lado. Eu levantei, fui até a cozinha, bebi água gelada direto da torneira. Tentei me acalmar. Foi só um sonho estúpido. Mas a imagem daquele garoto sorrindo não saía da minha cabeça. Às 5h30 eu já estava acordado de novo. Tomei café, peguei a bicicleta, pedalei até o cemitério. O dia estava começando. Céu ainda meio escuro,
um frio úmido subindo do chão. Quando eu cheguei, Piero já estava lá, abrindo o portão. Bom dia, Giovanni. O corpo vai chegar às 8h30. Família pequena, enterro simples. Eu acenei com a cabeça e fui até o depósito pegar as tábuas de madeira para forrar o fundo da cova, como era costume. Eu voltei para o lote 17. O cipreste estava quieto, sem vento. A luz da manhã começava a bater nas pedras ao redor. E quando eu me aproximei da cova que eu tinha cavado na noite anterior, eu travei. Algo estava diferente, muito diferente. Eu me aproximei devagar, segurando as tábuas, e olhei para dentro do buraco. E o que eu vi me fez largar tudo no chão. As tábuas caíram com um barulho seco. Meu coração disparou. Minha boca ficou seca, porque ali, no fundo daquela cova, onde deveria haver apenas terra batida, úmida e vazia, havia pequenas flores brancas, dezenas delas, brotando da terra. Flores delicadas, com pétalas finas, quase translúcidas, como se fossem feitas de luz. Eu pisquei. Pensei que estava vendo errado. Me abaixei, me ajoelhei na beirada da cova, olhei mais de perto. Não era ilusão. Eram flores reais. Eu podia ver os caules finos saindo da terra, as pétalas balançando levemente, como se houvesse uma brisa que só elas sentiam. Mas aquilo era impossível, completamente impossível. Eu tinha cavado aquele buraco no dia anterior. Eu tinha deixado terra limpa, compactada, sem nada. E em menos de 12 horas, flores tinham brotado. Flores que eu nunca tinha visto antes naquele cemitério. Flores que não faziam sentido nenhum naquela estação, naquele tipo de solo. Eu estendi a mão, trêmula, e toquei uma das flores. E no momento em que meus dedos encostaram na pétala, eu senti algo, um calor. Não na flor, mas dentro de mim. Um calor que subiu pelo meu braço, atravessou meu peito e se espalhou pelo corpo inteiro. E junto com o calor, veio algo que eu não sentia há anos. Uma paz profunda, inexplicável, que me fez querer chorar sem motivo nenhum. Eu recolhi a mão rapidamente, como se tivesse levado um choque. Levantei, dei 2 passos para trás, respirando fundo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu olhei em volta, procurando alguém, querendo chamar o Piero, querendo gritar, mas minha voz não saiu. Alguns encontros duram minutos, mas mudam décadas. Eu fiquei ali, parado, olhando para aquela cova cheia de flores, sem conseguir me mexer, sem conseguir pensar direito, até que ouvi o som de um carro chegando. O carro funerário. 8h30. Eles tinham chegado. Eu tinha que agir, tinha que parecer normal. Mas como eu ia parecer normal depois do que eu tinha acabado de ver? Eu rapidamente peguei as tábuas do chão, desci na cova, pisei com cuidado entre as flores, tentando não esmagar nenhuma, e forrei o fundo com a madeira, cobrindo tudo. Mas enquanto eu fazia isso, cada movimento meu parecia errado. Cada tábua que eu colocava parecia um sacrilégio. Era como se eu estivesse cobrindo algo sagrado, algo que não deveria ser escondido. Subi de volta, limpei a terra das mãos, respirei fundo e fui até a entrada do cemitério. O carro funerário tinha parado. Um padre jovem desceu, junto com 4 homens carregando um caixão simples, de madeira clara. Atrás deles, uma mulher. A mãe, eu imaginei. Ela usava óculos escuros, mas eu podia ver as lágrimas escorrendo por baixo. Ela segurava um rosário nas mãos, apertado, como se fosse a única coisa impedindo ela de desabar. O padre me cumprimentou. Bom dia, você é o coveiro. Eu acenei. Sim, padre, tudo pronto. Ele assentiu. Vamos começar, então a família pediu algo breve. Eu guiei o grupo até o lote 17. A mãe caminhava devagar, cada passo parecendo doer. Ela olhou para o cipreste, para o céu, e murmurou algo que eu não consegui ouvir. Os homens colocaram o caixão no chão, ao lado da cova. O padre abriu o breviário e começou a rezar. Eu fiquei ali, de pé, afastado, mãos cruzadas na frente do corpo, como eu sempre fazia.
Mas dessa vez, eu não conseguia parar de olhar para baixo, para dentro da cova, imaginando as flores escondidas ali embaixo, sob as tábuas. O padre rezou, a mãe chorou baixinho, e quando ele terminou, os homens pegaram as cordas, passaram por baixo do caixão e começaram a descer lentamente. Eu ajudei, segurando uma das cordas, controlando a descida. E quando o caixão tocou o fundo, pousando sobre as tábuas, eu senti de novo aquele calor, aquela presença, como se algo ou alguém tivesse acabado de chegar perto de mim. A mãe se aproximou da beirada da cova, tirou os óculos escuros, seus olhos estavam vermelhos, inchados. Ela olhou para dentro, para o caixão do filho e sussurrou: "Meu Carlo, meu menino santo." E então, ela fez algo que me pegou de surpresa. Ela olhou para mim, diretamente nos meus olhos, e disse: "Obrigada por cuidar dele. Ele sempre amou a natureza, sempre amou as coisas simples. Eu sei que ele está feliz aqui." Eu não soube o que responder. Apenas acenei, engoli seco e desviei o olhar. Os homens soltaram as cordas, o padre fez o sinal da cruz e todos começaram a se afastar. Só a mãe ficou mais um momento, ajoelhada na beira da cova, rezando baixinho, beijando o rosário. Quando ela finalmente se levantou e foi embora, eu fiquei sozinho com aquele caixão, com aquela cova, com aquelas flores escondidas. E eu tinha que fazer meu trabalho. Eu tinha que cobrir tudo com terra, tinha que fechar aquele buraco. Mas pela primeira vez em 23 anos, eu não queria fazer isso. Pela primeira vez, eu senti que cobrir aquilo com terra era errado. Mas eu não tinha escolha. Eu peguei a pá, comecei a jogar terra por cima do caixão, cada pasada pesando mais do que deveria. E enquanto eu trabalhava, algo começou a acontecer comigo. Minhas mãos começaram a tremer. Minha visão ficou embaçada. E eu percebi com um choque que eu estava chorando. Chorando de verdade. Lágrimas grossas descendo pelo meu rosto, caindo na terra, se misturando com o pó. Eu não chorava fazia anos. Não chorei no enterro do meu pai. Não chorei no enterro da minha irmã. Mas ali, cobrindo o túmulo de um garoto que eu nem conhecia, eu não conseguia parar de chorar. Tem coisas que os olhos negam, mas a alma reconhece na mesma hora. Eu terminei de cobrir a cova, alisava a terra por cima, deixei tudo nivelado, coloquei a placa com o nome Carlo Acutis, 1991-2006, e fiquei ali, de pé, olhando para aquele monte de terra fresca, sem entender nada do que tinha acontecido comigo nas últimas 24 horas. Por que aquelas flores? Por que aquele calor? Por que aquele choro? Por que ele? Eu não sabia. Não fazia sentido nenhum. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Algo tinha se quebrado. Ou talvez, pela primeira vez, algo tinha começado a acordar. Eu fui para casa naquela tarde em silêncio. Rosa perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, mas era mentira. Eu não estava bem. Eu estava confuso, assustado e estranhamente leve. Como se um peso que eu carregava há anos tivesse diminuído só um pouco, mas o suficiente para eu notar. Naquela noite, eu não consegui dormir de novo. Fiquei na cama, olhando para o teto, pensando nas flores, no calor, na mãe dizendo, "Meu menino santo." E pela primeira vez em décadas, eu rezei. Não uma reza decorada, não um Pai Nosso automático, mas uma reza minha, sincera, saindo lá de dentro. Deus, o que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor está mexendo comigo agora? Não houve resposta, mas eu senti que alguém tinha ouvido. Nos dias seguintes, eu voltei ao trabalho normalmente. Cavei outros túmulos, fechei outras covas, atendi outras famílias. Mas toda vez que eu passava pelo lote 17, pelo túmulo do Carlo, eu parava, só por um instante, e ficava olhando, esperando talvez que algo acontecesse de novo. E então, uma semana depois do enterro, aconteceu. Eu estava passando por ali no fim da tarde, voltando para o depósito, quando eu vi. Havia flores crescendo em cima do túmulo. Flores brancas, as mesmas que eu tinha visto dentro da cova. Elas tinham brotado da terra, atravessando o solo compactado,
e estavam ali, delicadas, balançando no vento. Eu me aproximei, me ajoelhei, toquei uma delas, e de novo, aquele calor, aquela paz, e dessa vez, algo mais, uma certeza profunda, inabalável, de que aquele garoto, Carlo, não era só mais um corpo, ele era diferente, ele era especial, e por algum motivo que eu não entendia, Deus tinha escolhido me deixar ver isso. Mas eu ainda não sabia quem ele era, eu ainda não sabia a história dele, e quanto mais eu tentava racionalizar aquilo tudo, mais eu sentia que precisava saber, precisava entender, e foi aí que eu comecei a pesquisar. Foi aí que tudo mudou de verdade. Porque quando eu descobri quem era Carlo Acutis, quando eu li sobre a vida dele, sobre a fé dele, sobre o que ele fazia na internet, sobre como ele amava a Eucaristia, sobre como ele ofereceu o sofrimento da leucemia por causa do Papa e da Igreja, eu finalmente entendi. Eu não tinha tocado um corpo qualquer. Eu tinha tocado alguém que a Igreja, um dia, chamaria de santo. E aquelas flores, aquela paz, aquele calor, não eram coincidência, eram sinais. Eram Deus me dizendo: acorda, Giovanni, acorda antes que seja tarde demais. Mas antes de eu te contar o resto, antes de eu te falar sobre os anos que se seguiram, sobre a exumação, sobre a beatificação, sobre o milagre que fechou esse círculo de um jeito que eu nunca imaginei, eu preciso te falar sobre quem era Carlo, porque essa história não é sobre mim. Ela nunca foi. Ela é sobre ele, sobre um garoto de 15 anos que viveu e morreu, amando a Deus com uma intensidade que envergonha a maioria dos adultos. E sobre como Deus usou esse garoto para transformar um coveiro de coração morto num homem que finalmente aprendeu a viver. Carlo Acutis nasceu em Londres em 1991, mas foi criado em Milão. Filho de pais ricos, mas ele nunca ligou para isso. Desde pequeno, ele era diferente. Enquanto outras crianças da idade dele brincavam de videogame o dia inteiro, ele acordava cedo para ir à missa. Ele tinha uma devoção pela Eucaristia que impressionava os padres. Ele chamava a Eucaristia de minha autoestrada para o céu. Ele aprendeu sozinho a programar. Criou sites, blogs, documentários digitais sobre milagres eucarísticos ao redor do mundo. Ele usava a internet, essa ferramenta que tanta gente usa para se perder, para evangelizar, para espalhar fé. Ele dizia: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Ele queria ser original, queria ser santo. E ele amava os pobres. Toda semana, ele saía com a mãe para distribuir comida, cobertores, para conversar com moradores de rua. Ele tratava cada um com dignidade, com respeito, como se fossem Cristo em pessoa, porque para ele eram. Em 2006, aos 15 anos, Carlo foi diagnosticado com leucemia fulminante. Em poucos dias, o corpo que era cheio de vida começou a definhar. Mas ele não reclamou. Ele ofereceu o sofrimento. Ele disse para a mãe: eu ofereço tudo pelo Papa e pela Igreja. E ele morreu em paz, sorrindo, segurando o rosário. Quando eu li tudo isso, irmão, eu entendi. Eu entendi por que aquelas flores brotaram. Eu entendi por que eu sentia aquela paz. Porque não era eu que estava sentindo. Era Deus, através de Carlo, me tocando, me chamando, me acordando. E quanto mais eu lia sobre ele, mais eu queria mudar. Mais eu queria ser diferente. Porque se um garoto de 15 anos conseguiu viver com aquela fé, com aquela pureza, com aquele amor, o que me impedia de tentar também? Os anos passaram. Eu continuei meu trabalho, mas nunca mais fui o mesmo. Eu comecei a rezar de verdade. Comecei a ir à missa, não porque a Rosa insistia, mas porque eu queria. Comecei a tratar cada túmulo, cada corpo, cada família com mais cuidado, mais atenção, mais amor. Porque eu tinha aprendido, finalmente, que cada pessoa que eu enterrava tinha uma história, tinha uma alma, tinha um destino eterno. E eu acompanhei tudo sobre Carlo. Em 2019, 13 anos depois da morte dele, a Igreja autorizou a exumação do corpo para iniciar o processo de beatificação. E eu estava lá,
Eu fui convidado pela família para estar presente. E quando eles abriram o caixão, irmão, o corpo dele estava incorrupto. Depois de 13 anos na terra, o rosto dele estava inteiro, sereno, em paz. Eu vi aquilo com meus próprios olhos e eu chorei de novo. Chorei lembrando das flores, do calor, do primeiro toque. Chorei porque agora eu sabia. Deus tinha me dado um presente. Ele tinha me deixado ser parte da história de um santo. E eu, que passei a vida cavando túmulos achando que tudo terminava ali, descobri que, na verdade, para quem vive em Deus, a morte é só o começo. Em 10 de outubro de 2020, Carlo Acutis foi beatificado. Ele se tornou o Beato Carlo, o primeiro santo da era digital, o patrono da internet, o exemplo para a juventude do mundo inteiro. E eu, o coveiro que preparou o túmulo dele, eu estava lá, na celebração, de terno emprestado, segurando a mão da Rosa, com os olhos cheios de lágrimas, ouvindo o Papa falar sobre aquele garoto que eu ajudei a enterrar. Mas Deus ainda não tinha terminado comigo. Anos depois, ele decidiu fechar esse círculo de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Em 2023, 17 anos depois de eu cavar aquele túmulo, eu recebi um diagnóstico: câncer de pulmão, avançado. Os médicos me deram 6 meses, no máximo 1 ano. Eu olhei para Rosa, segurei a mão dela e pela primeira vez na vida, eu não tive medo da morte, porque eu sabia que ela não era o fim. Eu comecei a rezar para Carlo, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Eu pedia: Carlo, intercede por mim. Se for da vontade de Deus, me cura. Mas se não for, me dá força para oferecer isso, como você ofereceu. E algo incrível aconteceu. 3 meses depois, eu voltei para o médico para fazer novos exames. E quando o resultado saiu, o oncologista ficou em silêncio por um tempo longo, olhando os papéis, depois olhando para mim, depois para os papéis de novo. E ele disse: Senhor Rossi, eu não sei como explicar isso, mas o tumor regrediu completamente. Não há mais sinais de câncer no seu corpo. Eu não chorei dessa vez. Eu sorri porque eu sabia quem tinha intercedido por mim. Eu sabia que aquele garoto que eu enterrei tinha de alguma forma me salvado. Tinha fechado o círculo que começou com aquelas flores brancas dentro da cova. E hoje, irmão, irmã, eu te falo isso daqui de Assisi, 17 anos depois de tudo ter começado, ainda com o eco daquele dia dentro de mim. Eu não sou mais coveiro. Me aposentei ano passado, mas eu continuo voltando ao cemitério toda semana para colocar flores no túmulo do Carlo, para rezar, para agradecer. Se você está ouvindo isso agora, eu não acredito que seja por acaso. Talvez você seja como eu era, frio, cético, machucado pelas perdas, achando que a morte é o fim e que nada disso faz sentido. Mas eu tô aqui para te dizer que você tá errado. A morte não é o fim, é uma porta. E do outro lado dessa porta, para quem vive em Deus, tem vida, tem luz, tem amor eterno. Carlo Acutis viveu 15 anos, mas a vida dele mudou o mundo. E mudou a mim, um coveiro velho, teimoso, de coração de pedra. Se Deus conseguiu mudar a mim, irmão, Ele consegue mudar qualquer um. Basta você deixar. Basta você abrir o coração, nem que seja só uma fresta. Eu descobri, tarde, mas descobri, que a fé não é tradição. Fé é encontro, é deixar Deus te tocar, mesmo quando você não entende, mesmo quando parece impossível, porque Deus não desiste de ninguém. Ele esperou 23 anos para me acordar, e quando ele decidiu agir, ele usou um garoto de 15 anos, um punhado de flores brancas e um túmulo para me mostrar que eu estava errado sobre tudo. Se essa história mexeu com você, não guarda só para você. Compartilha, manda para aquela pessoa que está precisando de esperança, para aquele amigo que perdeu alguém e acha que não tem consolo, para aquele jovem que acha que santidade é coisa do passado. Mostra para ele que não, que santidade é possível hoje, que Carlo conseguiu e você também pode.
Se inscreve no canal para continuar caminhando comigo nessas histórias de fé. Comenta o nome de alguém por quem você quer que eu reze. Eu leio tudo. Eu rezo por você. Porque isso aqui não é só conteúdo, irmão. Isso é missão. Isso é corrente de fé. Isso é espalhar a luz que Carlo espalhou. E se você está passando por sofrimento agora, por doença, por perda, por vazio, eu te peço, oferece isso. Não desperdiça a dor. Oferece para o Papa, para a Igreja, para os pecadores, por quem você ama. Porque o sofrimento oferecido tem poder. Carlo me ensinou isso. E eu vivi isso na pele. Eu te falo isso hoje, ainda com o cheiro de terra nas mãos, ainda com a imagem daquelas flores gravada na memória. Tudo começou naquele túmulo. Hoje continua aqui, entre eu e você, nessa tela. E eu sei que Carlo tá ouvindo, tá intercedendo, tá sorrindo. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Que Deus te abençoe e te transforme em luz onde você está. Que você nunca mais tenha medo da morte, porque ela não é o fim. É só o começo da verdadeira vida. Amém.